Seja muito bem-vindo. Seja você ou vocês todos muito bem-vindos. Gente que já conhece o canal, gente que talvez esteja aqui pela primeira vez, todos são muito bem-vindos, tá bem? Nossa proposta aqui sempre tem sido de pensar e falar sobre a palavra de Deus. Eu me reservo a falar aquilo que tem a ver com a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma muitas vezes específica, muitas das vezes de maneira generalizada, temática, né? Nós temos caminhado no Evangelho de Marcos, tem sido uma ótima experiência, eu espero que para você também. Queria pensar com você agora nesse momento sobre Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Se você me permite esses minutos, eu te peço licença para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E refletindo o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, e aqui a gente chega no capítulo 12, quase no finalzinho, 35 ao 37, onde o evangelista Marcos ele narra um determinado momento em que Jesus ele estava ensinando no pátio do templo. De repente ele perguntou assim: como podem os mestres da lei ensinarem que o Messias é descendente de Davi? Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, e isso está justamente lá no Salmo 110. Davi escreveu, falou, né, dizendo assim que o Senhor Deus disse ao meu Senhor. Isso Jesus falando e citando o Salmo 110. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Salmo 110, 1. E aí Jesus diz assim, o próprio Davi, e aí Jesus, depois que recita o Salmo 110, perguntando, ele fala, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Sendo assim, como é que o Messias pode ser seu descendente? Como é que o seu descendente é o seu Senhor? Como é que Davi se refere, e aqui Jesus está abraçando para si uma referência que Davi fez e que ele, Jesus, está dizendo que é ele, o Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Senhor Deus ao meu Senhor. Jesus diz que Davi está se referindo a ele, Jesus. Senhor Deus falando a ele, ao meu Senhor que sou eu, Jesus. Interessante, pleno Salmo 110, Jesus pergunta como é possível que Davi se refira a alguém que é seu Senhor e que ainda não nasceu. No Salmo 110, Davi, ele se utiliza de um termo profético. O termo aqui é profético, o termo aqui tem a ver com algo que diz respeito ao que vai acontecer. O Senhor Deus disse ao meu Senhor. Isso é profético. Davi ele não estava narrando algo que era histórico. Ele não estava falando sobre nenhum rei, nenhum dos seus filhos, porque nenhum dos seus filhos ele chamou de Senhor, até porque eles foram bem decepcionantes, né? Ele estava diante de uma profecia, Davi está aqui diante de uma profecia. Ele entendia que era servo do seu descendente, o próprio Jesus, como Senhor. O texto é profético. O texto é profético e o texto é escatológico. Salmo 110. Jesus está fazendo uma interpretação
do Salmo 110, sobre um salmo que é profético e escatológico. Jesus ele dá voz a Davi na importância das suas palavras. Jesus alerta sobre Davi. No seu tempo, antevendo necessariamente aquele que seria o Verbo a ser encarnado. Davi é profético. Davi está dizendo que ele tem um Senhor que ainda não nasceu, mas que haveria de vir, ser encarnado, o Senhor de Davi. Deus revelou ao rei sua aliança. Deus revelou ao rei aquilo que Davi, o rei, sabia desde o início, quando o profeta Samuel foi na casa de seu pai, pai de Davi, Jessé, e o profeta Samuel colocou diante da casa de Jessé um quadro. Ele pintou um quadro claro e evidente de que a aliança seria feita naquela casa, por meio de um dos filhos de Jessé, o mais improvável. Pois é, ele, um dia depois daquele momento, traria essas palavras: disse o meu Deus ao meu Senhor. Jesus é o Senhor do rei. O rei possui o seu Senhor. Davi era um rei que entendia que ele não tinha todo o poder e autoridade. Percebe que não há autoridade entre os homens que possa receber tamanha consideração? Nenhum homem possui autoridade da forma como Davi descreveu. O Senhor Deus disse ao meu Senhor. Salmo 110. Deus falou aos reis por meio de sua palavra. Acontece que eles desobedeceram e que, por outro lado, Davi, no caso, ouviu Deus. Ele ouviu sobre aquele que é o seu Senhor, o seu descendente, e ele unicamente, entre os reis, se assim podemos dizer, é quem verdadeiramente reconheceu quem era o seu Senhor. O pai fala com o filho. O rei, ele é aqui um coadjuvante, né? Ele assiste o diálogo dos senhores. Porque o Salmo 110 é Davi falando sobre o seu Deus, falando ao seu Senhor. Davi só está assistindo. Davi é um rei profeta, que aqui ele está recebendo a oportunidade de testemunhar o diálogo entre dois senhores, que nós sabemos que, no fundo, essa trindade é um Deus só. Mas que Davi, ele está muito acima do seu tempo, ele está muito à frente do seu tempo. Davi, ele percebe uma identificação individual, pessoal na trindade. Davi percebe que o seu Deus e o seu Senhor são as mesmas pessoas, mas são distintas. Eu acho isso incrível, porque nós estamos falando do Salmo 110. Qual é a possibilidade clara e objetiva de se pensar que um salmo poderia trazer às claras, a realidade da trindade? Pois então, Davi está à frente do seu tempo. Ele é um rei que está dentro da aliança e que recebe de Deus uma revelação única, onde ele consegue reconhecer um diálogo do pai com o filho. No mundo que tantos senhores vêm se levantando, ao mesmo tempo em que eles se levantam, as suas quedas caminham
de igual forma. Davi permaneceu, sua casa não caiu. A autoridade de Davi permaneceu por quê? Porque ele reconheceu o pai e ele reconheceu o filho. A sua casa se manteve. Não há autoridade, não há reinado que mantenha-se em pé enquanto não perceber os dois senhores. Não há reinado que fique de pé se não reconhecer os reais senhores. Não tem jeito. Não existe autoridade legítima que se mantenha caso não reconheça o Senhor que diz ao seu Senhor. Jesus é Senhor, Jesus é autoridade. Ouçam, percebam, como Davi assim o fez. Arranque o rei da sua barriga. Davi arrancou o rei da barriga. Não tem essa expressão nossa que diz, o cara tem um rei na barriga. O Davi não tinha o rei na barriga, não. Em momentos outros ele até deu uma vacilada, né? Deu. Mas na maior parte do tempo ele entendeu o Senhor Deus e o seu Senhor falando, conversando, e reconheceu quem é quem. Não se prostre a ninguém que queira entrar nesse diálogo de senhores. Na verdade, ninguém possui autorização, nem mesmo Davi. Davi escutou uma voz profética. Deus decidiu falar para Davi aquilo que ele fala no Salmo 110. E Jesus vem autenticar aqui, Marcos 12, demonstrando, olha, lembra o que Davi disse? Sim, ele estava certo. E sabe quem é esse Senhor? Quem? Eu. Como é possível Davi ter como Senhor alguém que ainda não nasceu? A gente não deve dar autoridade para quem não merece. A gente não deve dar autoridade para quem não tem autoridade. Respeito sim, mas a autoridade aos moldes de Davi, estou para ver igual, né? O grande rei Davi, um rei lembrado na sua posteridade, aclamado, aguardado, em meio aos profetas, em meio aos homens do Novo Testamento, messiânico, né? Mas que quando a gente puxa os arquivos, sobretudo dos Salmos, a gente vem, abre os Salmos e vai lá no 110 e fala, mas Davi tem um Senhor. E ele falou quem é. Disse o meu Deus, disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Que você possa ouvir essa voz. E sobretudo você possa reconhecer quem é Senhor. E possa distingui-los de uma forma clara e objetiva. Corra as Escrituras, descubra, fale com Deus, perceba, ouça. Não sei se como Davi você vai ouvir, mas ouça aquilo que Deus queira lhe falar. O Espírito vai te comunicar. Você vai ouvir os senhores, o Deus nosso, o Senhor Deus o Pai, o Senhor Deus o Filho e o Senhor Deus o Espírito. Você vai ouvi-los. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, deixe-se levar. Ele, Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito, são o verdadeiro Deus da minha vida e da sua vida. Abramos nossos ouvidos, ok? Forte abraço. Deus te abençoe.